Fala pessoal, tudo bom? Vamos a mais um vídeo do tema investimentos internacionais para responder uma pergunta muito interessante: como e por que dolarizar a sua carteira através de investimentos em ativos internacionais? Vamos falar de vantagens, desvantagens, como fazer e por que fazer. Claro, depois de você já deixar o seu like, se inscrever no canal e bora pro conteúdo que hoje está cheio de dicas espertas para você. Pessoal, eu sou apaixonado por investimentos internacionais, gravo vídeo toda semana aqui no canal da Finclass para convencer você de que isso é importante, porque eu realmente acredito isso do fundo do meu coração. Mas só falar às vezes não convence. Então vamos trazer aqui alguns argumentos quantitativos e qualitativos que podem trazer para você à tona essa importância de começar logo, de ter exposição a moedas mais fortes. Tem toda aquela questão de poder diversificar melhor, porque a gente tem acesso a um mercado muito mais amplo, empresas que são super inovadoras, que só estão disponíveis para a gente investir lá fora, tem tudo isso. No último vídeo do canal, inclusive, eu falei sobre a nossa cesta de consumo aqui no Brasil ser bastante dolarizada, então investir em ativos dolarizados pode também ajudar a gente a fortalecer o nosso poder aquisitivo e sofrer menos com o encarecimento de preços de produtos e serviços no Brasil. Mas agora, em termos de investimentos, de alocação de patrimônio, qual que é a vantagem de ter dólar? Será que me ajuda a ganhar mais dinheiro? Será que me ajuda a correr menos risco, mais risco? Porque eu ouço no noticiário que o dólar é volátil. Ninguém quer adivinhar para onde o dólar vai, todo mundo fala que é uma variável muito difícil de prever. Então, você está querendo que eu compre isso, esse negócio muito imprevisível? É isso que eu quero que você faça ao final deste vídeo. Primeiro estudinho aqui que eu queria trazer para vocês é um estudo que eu fiz pegando uma carteira de ativos brasileiros com índices bem conhecidos, o Ibovespa, que representa o nosso mercado de ações, o IMAB, que representa aqui uma cesta de títulos indexados à inflação, os títulos IPCA+, o IRFM, que pega os títulos pré-fixados, o IFIX, que concentra os fundos imobiliários. E o que eu fui fazendo? Eu peguei essa carteira distribuída entre essas diferentes classes de ativos e eu fui adicionando dólar gradualmente nessa carteira. E eu construí um gráfico de volatilidade. O que eu queria estudar? Eu queria ver, conforme eu adicione dólar na carteira, o que acontecia com o risco dessa carteira medido pela vol. Para colocar todo mundo na mesma página, vamos explicar rapidamente o que é a volatilidade. Volatilidade é o desvio padrão dos retornos diários de um ativo. Em bom e velho português, eu estou medindo aqui quanto um ativo chacoalha em direção a uma média. Então até vou colocar aqui na minha lousinha um desenho que pode ajudar vocês a compreenderem. Então eu tenho aqui uma média e eu tenho ao longo dos dias, a variação do ativo. Um dia ele sobe, no outro dia ele corrige, aí ele sobe, desce, ele vai oscilando. Às vezes ele toma um grande susto e cai bastante, às vezes ele se valoriza bastante. E aí eu vou medir, mapeando todas as vezes que ele subiu, todas as vezes que ele caiu e faço o desvio padrão para chegar a uma conclusão se em relação a uma média esse ativo chacoalha muito para o bem ou para o mal. Se ele chacoalha muito, ele vai ter uma volatilidade maior, que é uma das medidas de risco que a gente usa de forma habitual no mercado. E aí nesse gráfico eu fui estudando, uma carteira de ativos brasileiros resultou numa determinada volatilidade e conforme eu fui adicionando o dólar, foi caindo essa volatilidade até um certo ponto. Repare que a carteira só de ativos brasileiros, ela apresenta uma volatilidade lá perto de 10%, que é o ponto mais extremo da linha azul que você está vendo no gráfico. E aí, conforme esse gráfico vai avançando para a direita, ele está incrementando de um ponto percentual em um ponto percentual o dólar. E olha o que acontece com a curva de volatilidade. Ela vem caindo, ela vem caindo, ela vem caindo, até que mais ou menos lá nos 30%, aí sim ela começa a aumentar a volatilidade. Uma carteira de ativos brasileiros, ela chacoalha. Ibovespa é um ativo de risco, Bolsa, chacoalha. Fundos imobiliários, renda variável também, chacoalha. Títulos indexados à inflação, quando a gente olha a variação de preço deles, ele tem uma certa volatilidade, assim como o IRFM de pré-fixados. Então você tem uma certa volatilidade e quando você olha o dólar em isolado, ele também tem uma baita volatilidade. Então, como eu tenho uma carteira com volatilidade e eu vou acrescentando uma coisa volátil e a volatilidade cai, como é possível isso? Matematicamente isso é possível quando a gente começa a avaliar o impacto da correlação. E vamos para mais
um exercício de entendimento, né? O que é a correlação? Vamos pegar o mesmo desenho base que eu usei para explicar a volatilidade, mas vamos agora imaginar o seguinte: além de um ativo aqui, vamos supor que eu tenha outro, que eu vou até mudar de cor, outro ativo que ele se mexe aqui quase que da mesma maneira que esse outro ativo da linha branca, só que com mais intensidade, né? Quando um sobe, o outro sobe igual, mas sobe mais. Quando um cai, o outro cai igual, mas cai mais. E eu quero medir agora se esses desvios entre os dois ativos estão indo na mesma direção, ou seja, quando um ativo está subindo, o outro está subindo também, ou está caindo, está indo na direção oposta. Com isso eu consigo calcular a correlação, que é uma medida de direção e não uma medida de intensidade. Então, nesse exemplo gráfico que eu estou desenhando para vocês, eu estou simulando dois ativos que estão se mexendo sempre na mesma direção, só que em intensidades diferentes. Aí se eu fosse calcular a correlação desse desenho aqui didático que eu estou fazendo, provavelmente a gente ia encontrar uma correlação de 1, né? Quase 100% de correlação. Esses ativos estão andando sempre na mesma direção. Olha agora essa tabelinha que eu vou mostrar na tela para vocês. A tabelinha que mostra a correlação entre diferentes classes de ativos brasileiras. E aí coloquei aqui o dólar e coloquei também o S&P 500, que é o principal índice de ações dos Estados Unidos, dolarizado. Concorda comigo que as ações norte-americanas são cotadas em dólar? Então se eu compro um negócio que é cotado em dólar, eu estou me expondo à variação cambial também. E olha que interessante, eu pego ali a primeira linha, o dólar. O dólar com o Ibovespa está me entregando ali menos 35, significa que a correlação é negativa. Quando eu pego o dólar com o IFIX, menos 23, correlação negativa. Dólar contra IMAB, correlação negativa. Dólar contra IRFM, a correlação negativa. E ele só encontra a correlação positiva lá no número 6, que é o dólar contra o S&P. E por quê? Porque o S&P também é dolarizado, então ele traz consigo um elemento do dólar. Então, comparar o dólar com o S&P dolarizado tem um pouco de comparação de dólar com dólar. Então, é compreensível que a correlação tenha ficado positiva nesse caso. Mas olha que interessante, contra os ativos brasileiros, o dólar vai na direção contrária na maior parte do tempo. Vamos dar um zoom no dólar contra o Ibovespa, que é esse próximo gráfico que eu vou mostrar para vocês? Olha só, ao longo do tempo, e aqui já é um estudo de janelas móveis de correlação, eu não estou olhando só uma correlação pontual, calculada para o período inteiro, eu estou olhando como a correlação se altera ao longo do tempo, e eu vejo que o gráfico ele é acidentado, né? A correlação não é retilínea. Mas olha que interessante, todos os pontos do gráfico que você está vendo, né? Todos os pontos dessa linha azul estão em terreno negativo, porque o eixo zero está aqui em cima no gráfico. Então, o que eu chego como conclusão? Por mais que a correlação não seja estática, estável ao longo do tempo, dólar e bolsa brasileira, ou até mesmo extrapolando dólar e ativos de risco no Brasil, tem correlação negativa. Significa que, em média, quando um está subindo, o outro está caindo. Isso pode levar você a ter uma pulguinha atrás da orelha. Isso aqui vai dar um jogo de soma zero. Se um sobe e o outro cai, o negócio não empata? Qual que é o meu ganho com isso? Eu quero um negócio que está ganhando sempre, né? Se um está ganhando, o outro está perdendo, eu vou ficar no 0 a 0. Será mesmo? Vamos dar uma olhadinha. Dá uma olhadinha nesse gráfico que vai aparecer na tela para você. É um gráfico aqui onde a linha cinza representa o Ibovespa desde 1996, o final do ano de 1996, comparado com o dólar aqui, que é a linha azul. Por quê? Esse jogo não dá um jogo de soma zero, porque são dois ativos que no longo prazo têm expectativa de retorno positiva. Aqui eu não estou discutindo que um vai render muito mais ou menos que o outro, eu estou dizendo que no longo prazo esses dois ativos tendem a ter retorno positivo. O Ibovespa, a gente espera que o mercado se desenvolva, que as empresas cresçam, então por mais que seja um índice bastante acidentado, eu espero que em prazos longos o Ibovespa se aprecie. E o dólar? O Brasil é um país emergente, tudo bem, tende a crescer, mas temos nossos problemas particulares, um cenário político que interfere muito no andamento dos mercados, uma moeda que é fraca comparada com o dólar, que é a moeda da principal economia do mundo, em que a maior parte do comércio global é pautada no dólar, ele acaba sendo a moeda de referência e é uma moeda forte de um país forte, um país que tem uma meta de inflação e taxas de juros estruturalmente mais baixas que o Brasil. Então, obviamente, a gente pode passar por períodos de grande apreciação do real contra o dólar, mas em longos
longos prazos, pelo menos o que a história sugeriu para nós, é que o dólar tende a se apreciar frente ao real. Então, se a gente tem dois ativos de expectativa de retornos positivos ao longo do tempo, mas que tem correlação negativa, combinar esses ativos tem um efeito muito poderoso para sua carteira, que é o efeito de reduzir risco preservando o retorno, que para quem trabalha com alocação de recursos, montagem de carteira, para quem quer enriquecer no longo prazo, é uma dica de ouro, né? É o que todo bom alocador procura encontrar. Ativos com correlação negativa ou até mesmo descorrelacionados que tenham expectativa de retorno positiva. E também não ajudaria muito, né? Eu pego ali um ativo que tem correlação negativa em relação ao outro e um só cai e o outro só ganha, pô, aí eu concordo que a gente poderia chegar num jogo de soma zero. Não é o caso aqui. Inclusive, como ficaria, só pra gente ter aqui como exemplo, se a gente pegar esse gráfico que você viu do Ibovespa com dólar e fazer uma carteira meio a meio. Uma carteira 50% Ibovespa, 50% dólar. Dá uma olhada no efeito que acontece. Eu crio uma carteira e se eu olhar o desenho da linha mesmo, né? Repara aqui o quão acidentada é a linha do Ibovespa, né? Você claramente vê que ele foi rentável ao longo do tempo, mas muito acidentada essa linha. O dólar também tem seus picos aqui de volatilidade, mas quando eu combino um com o outro, a resultante, que é essa linha vermelha aqui no meio, note como ela fica muito menos acidentada que o Ibovespa, ela fica ali mais estável, preservando a maior parte do retorno ao longo do tempo. Aí você vai me questionar, tá, Raiz, mas olha aqui, ainda assim, nesse gráfico que você me mostrou, o Ibovespa ele foi mais rentável. Então eu topo o risco, eu preferia ter retornos maiores mesmo. Porque o dólar aqui, ó, desde 1996 até os dias de hoje, ele acumulou ali em ordem de grandeza 380%. Entendi que foi um retorno positivo, mas eu quero ter retornos na magnitude de milhares por cento de retorno. Olha lá, o Ibovespa desde 96 deu 1.700 e tanto de retorno acumulado. Perfeito, uma boa provocação. Aqui foi um primeiro exercício para você ver como a combinação meio a meio impactaria em termos de risco e retorno. Vamos olhar um próximo gráfico aqui que mostra agora eu diminuir a exposição no dólar. Ao invés de ter 50% Ibovespa e 50% dólar, eu peguei e coloquei 20% de dólar. E a gente não estava discutindo aqui, o dólar não foi tão rentável na carteira, então eu tô querendo ter só o Ibovespa. Faria sentido, né? Pô, eu quero ter mais retorno, eu vou ter mais do ativo que rendeu, né? Se eu quero ter mais retorno, eu vou, no limite, ter muito mais Ibovespa, porque no gráfico eu tava vendo que ele foi o que entregou mais retorno, né? Entre dólar e Ibov. Mas olha aqui, colocando uma pitada de um ativo menos rentável, né, que foi o dólar, eu consegui chegar numa carteira mais rentável do que o Ibovespa olhado isoladamente. Dá uma olhada aqui. A linha vermelha agora, ela já passa o Ibovespa em termos de retorno. O que parece maluco no primeiro momento, quando a gente para analisar. Caramba, eu tenho dois ativos. O Ibovespa, vamos pegar aqui para ficar gráfico, ficar bem fácil da gente entender. Eu pego aqui o Ibovespa, que rendeu um certo tanto aqui numa coluna, né? Rendeu aqui coisa de 1.720% no período analisado. E aí eu pego o dólar, que no período analisado rendeu bem menos, rendeu, sei lá, algo como 380%. E aí eu imaginar que se eu colocar uma pitada do ativo menos rentável, a resultante de carteira pode ser até mais rentável que o próprio Ibovespa de maneira isolada. Esse é o efeito da combinação de ativos que tem correlação negativa, porque nos momentos de estresse, essa presença do dólar na carteira ajuda a carteira a perder menos dinheiro. E se você perde menos dinheiro, você também precisa ganhar menos para voltar ao mesmo patamar. Pensa comigo, você tem R$100, passa por uma queda de 50%, você vai ter agora R$50. Perfeito. Para você voltar para os R$100 iniciais que você tinha, não basta subir 50%, você tem que subir 100%. Então, quando você cai, para voltar no patamar anterior, você precisa subir mais do que você caiu. Então, perder menos dinheiro ao longo do tempo pode ter um efeito muito poderoso em te fazer ganhar mais. Sabe aquela frase clichê do futebol, né? Às vezes o melhor ataque é uma boa defesa e nesse sentido de alocação de portfólio, isso parece fazer sentido. E agora, só porque a gente já tá nesse exercício aqui, né? E se ao invés de comprar o dólar puro, eu comprasse um ativo que é dolarizado? Por exemplo, Bolsa Americana. Tá bom, Raiz, você me convenceu aqui, ó. Você fez um exercício, você botou uma pitada de dólar na carteira e a resultante foi uma carteira mais rentável do que o próprio Ibovespa olhado de maneira isolada. Perfeito, entendi. Se ao invés de comprar dólar
dólar puro, eu comprasse S&P 500, o principal índice de ações dos Estados Unidos. Dá uma olhadinha. A gente abre uma diferença ainda maior, porque eu mantenho uma exposição cambial, que eu estou mostrando para vocês que tem uma grande efetividade de defender a nossa carteira por conta dessa correlação negativa, mas eu adicionei também um índice poderosíssimo, que foi extremamente rentável ao longo do tempo. E olha a resultante como fica. Fica uma carteira extremamente rentável, dá um banho aqui de lavada, né? Então se 20% no dólar já teria me gerado um retorno aqui em ordem de grandeza de 1.807%, se ao invés de só dólar eu tivesse colocado o S&P dolarizado, esse retorno aqui, ele já iria ser o maior dessa análise que estamos trazendo para o vídeo de hoje, né? Na ordem de grandeza aqui, 2.460% de retorno quase. Essa é a beleza de alocar bem o portfólio. Investir em ativos dolarizados me gera uma eficiência de retorno. Por que eficiência de alocação? Porque com uma quantidade de dinheiro menor, eu consigo tomar exposição a duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu coloco R$1.000 num fundo cambial, eu vou ter exposição ao dólar. Perfeito. Já vai ter um efeito na minha alocação de portfólio. É importante ter essa exposição. Mas aí eu vou ter R$1.000 expostos ao dólar e pronto. Se eu coloco R$1.000 em um ETF de bolsa americana, ao mesmo tempo eu tenho esses R$1.000 expostos ao dólar, mas ao mesmo tempo eu também ganho exposição à valorização das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, no exemplo que eu estou dando aqui, o índice S&P 500. Então é um aumento de eficiência de alocação, porque com os mesmos R$1.000 que eu invisto, eu tomo exposição a duas coisas simultaneamente. Agora, tem uma beleza nisso, que é a parte boa que eu estou contando para vocês aqui desde o começo do vídeo, mas é importante que você se acostume com essa dupla influência, porque vai ter um dia que você vai abrir ali, principalmente se você investe através de uma corretora brasileira, tá? Se você abre conta numa Avenue da vida, Banco Inter, XP Internacional, C6 e investe diretamente lá fora, você tá vendo sempre o seu saldo em dólares. Então você fica menos aflito com a variação do câmbio. Você tá mais focado em ver quanto que o S&P tá subindo. Você não tá tendo ali uma dupla influência da própria valorização do câmbio que acontece ao longo do tempo. Agora, se eu invisto no ETF de S&P aqui na Bolsa Brasileira mesmo, às vezes eu posso ficar um pouco confuso, porque tem dia que o S&P vai subir, sei lá, 3%, mas o dólar caiu 3% no mesmo dia, né? É o que aconteceria. O S&P subiu, sei lá, 3% nesse dia e no mesmo dia o dólar caiu 3%. Quando você olhasse lá na sua corretora para ver o quanto que você está ganhando de dinheiro ou não, você ia ver um retorno virtualmente parecido com 0%. Que esses vetores se anulam, né? Você tem o S&P subindo 3% num dia e no mesmo dia o dólar caiu 3%. Então essas coisas se anulam. Poderia acontecer o contrário. Poderia o S&P estar subindo 3% num dia e o dólar estar subindo 3% no mesmo dia. Você ia ter uma percepção de estar ganhando quase 6%. Então você tem que se acostumar com essa dupla variação, porque isso pode te deixar às vezes meio chateado. Por exemplo, ano passado eu recebi algumas perguntas no sentido de que eu falava que a Bolsa Americana no primeiro semestre estava indo muito bem, não sei o quê, e alguns assinantes comentavam comigo: Arraes, você está falando ali que o S&P está valorizando quase 10% ali no primeiro semestre, e eu olhei aqui um resultado tá bem menos que isso, o que está acontecendo? Será que esse ETF não é tão rentável? Não, o que aconteceu? Porque no mesmo período que o S&P estava realmente subindo esses 9, 10%, o real estava ganhando força frente ao dólar em algum momento ali no primeiro semestre do ano de 2023. Então, às vezes, isso pode confundir de fato, né? Eu uso aqui sempre o exemplo do iPhone internacional, né? O exemplo do amigo que vai comprar um iPhone pra gente lá fora, que lá fora é bem mais barato, inclusive, e é um bom exemplo que ajuda a gente a perceber como observar a nossa carteira em dólares. Basicamente, e aí primeiro explicando aqui no desenhozinho que eu fiz, o que eu estou sugerindo na prática é que você se atente mais às variações do índice que você está investindo e não levar muito em conta o que está acontecendo com o dólar, que é uma variável muito imprevisível. Não tem como a gente ficar apostando, eu vou comprar só quando o dólar estiver mais barato, porque eu estou com expectativa que o dólar vai se apreciar. É muito difícil acertar esse tipo de tendência e direção. Então é melhor levar o dólar como uma consequência.
Eu vou investir sempre, eu vou olhar o percentual da minha carteira como tá, vou manter isso encaixadinho, independentemente do dólar tá subindo, tá caindo ali no dia que eu tiver que fazer meu investimento. Eu acho que é melhor olhar a nossa carteira como um norte-americano avaliaria a carteira dele. E eu não contei para você que quem investe através de uma Avenue, Banco Inter, uma corretora internacional, sofre menos? Por que sofre menos? Porque vê a carteira como um gringo veria. Vê só a apreciação em dólares, quantidade de dólares que você está ganhando ao longo do tempo. É isso que você deveria pensar. E aí o exemplo do iPhone que eu falo aqui, pessoal, é o seguinte. Pode ver esse gráfico que está aparecendo aí na tela para você. Pensa ali que você quer comprar um iPhone, aqui tá caro, um amigo seu vai viajar e vai ficar alguns meses lá fora e você pede para ele comprar o iPhone para você. Aqui eu peguei um período real de variação cambial, ali do final de 2019 até metade de 2020, né? Que foi um período que teve a pandemia, então o dólar se valorizou muito nesse período. O que acontece? No momento em que você vai mandar o dinheiro pro seu amigo comprar um iPhone que custa $999 lá fora, você converteu ali e deu R$4.026. Aí você pegou o dinheirinho, deu na mão do seu amigo, ele viajou, e aí ele tinha as coisas dele para fazer, ele decidiu comprar o seu iPhone ali no último dia da viagem dele antes dele voltar pro Brasil. Só que no momento dele voltar pro Brasil, o dólar já estava sendo cotado a outro preço. E aí ele gastou os mesmos $999, porque o preço em dólar lá não mudou. No gráfico que você está vendo é a linha azul aqui, do começo ao fim, o iPhone continuou custando $999. O que mudou então? Mudou a relação cambial entre o real e o dólar. E aí você poderia ter ficado com uma percepção de que seu iPhone, na verdade, custou R$5.462. Porque no momento que seu amigo de fato comprou o iPhone, o dólar já tinha se fortalecido. Aí você poderia ficar angustiado. Se você olhasse todos os dias enquanto seu amigo está lá fora e você ficasse tentando ver quanto que aqueles $999 estavam valendo a cada dia, você ia ficar meio ansioso e até atacar a gastrite. Meu Deus, agora ficou mais caro, mais barato. Quando na verdade você deveria pensar que o preço em dólar é 999. Então, quando você investe no ETF de S&P aqui no Brasil, vamos pegar um exemplinho, né? Vou comprar IVVB11 ou qualquer outro ETF dolarizado que você queira. Sei lá, World 11 podia ser, que não é de S&P, mas é um ETF global. E aí você decide investir R$1.000 nesse ETF no momento em que o dólar está sendo negociado a 5-1, né? R$5 equivalem a $1. No momento em que você fez esse investimento, anota numa planilhazinha do Excel que, na verdade, neste momento, você comprou $200. Perfeito, né? Porque você comprou R$1.000 de um ativo dolarizado em um momento em que o dólar estava 5-1. Então você comprou $200, na verdade. E aí, depois de um certo tempo, você faz essa análise de novo. Pega ali, você sabe a nova paridade cambial daquele momento. Pode ser que num segundo momento o dólar não esteja mais 5-1, seja 6-1, seja, ou 4-1. E aí você vai avaliar, fazendo essa divisão, para ver se a quantidade de reais que a corretora brasileira te mostra, dividido pela paridade cambial, está dando mais ou menos do que aqueles $200 que você investiu lá atrás. Então, se amparar menos pela alteração do saldo em reais e prestar mais atenção se você está ganhando dólares ao longo do tempo. Afinal, essa fatia tão importante na nossa carteira dos investimentos internacionais ajuda a gente, como eu já expliquei no vídeo anterior, a ter ganho de poder aquisitivo até mesmo dentro do Brasil. Então vamos olhar a nossa carteira como um gringo olharia. E essa é a grande dica de hoje para a gente tomar exposição a dólar de uma maneira eficiente, procurar ativos dolarizados que aumentam a eficiência de alocação de portfólio. Com menos dinheiro, eu tomo exposição a mais coisas e a gente tem que, ao longo do tempo, olhar como um gringo olharia para nossa carteira para ganharmos dólares ao longo do tempo. Isso vai permitir que você viaje para fora com mais tranquilidade, que você tenha uma cesta de consumo aqui no Brasil que te dê menos sustos no momento que o dólar dispara, entre outros inúmeros benefícios, como eu acabei de te mostrar aqui nos gráficos de hoje, que ajuda você a perder menos dinheiro e preservar ou até mesmo ter um retorno superior ao longo do tempo, que é uma beleza para quem trabalha com alocação de recursos, você ter uma carteira menos arriscada e mais rentável. E antes de eu me despedir aqui, eu queria fazer uma pergunta, pessoal. Você já está investindo lá fora? Já tem dolarização na sua carteira? Você investe diretamente lá fora para sofrer menos com essa nebulosidade da variação cambial? Ou você investe aqui mesmo do Brasil, na corretora que você já tem conta aberta? Me conta aqui nos comentários, já deixa seu like, se inscreve no canal para você receber todas as atualizações de quando tiver um vídeo fresquinho saindo do forno aqui para você continuar por dentro de todas as novidades. Vou ficando por aqui, desejo meu grande abraço e até mais, pessoal!